Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre conversão de medidas e aqui eu vou explicar o jeito que eu faço utilizando a tabela e que eu acho muito simples de fazer qualquer conversão de medida. Essa aqui é a tabela que ela pode ser utilizada em todas as conversões de medidas. Ela possui 7 colunas e essa coluna aqui do meio é onde vai a unidade padrão de cada medida, como por exemplo, metro para comprimento, litro se for questão de capacidade, entre outras medidas. As colunas para a direita são as divisões da unidade padrão. Dec é a 10ª parte da unidade padrão, por isso o nome dec. Cent é a 100ª parte da unidade padrão. E mil é a 1000ª parte da unidade padrão. Então, dec seria você dividir a unidade padrão por 10, cent por 100 e mil por 1000. Enquanto as colunas da esquerda são os múltiplos. Deca é vezes 10, hecto vezes 100 e quilo vezes 1000. Isso já ajuda bastante a gente entender como funciona a tabela. Vamos ver na primeira medida aqui, medida de comprimento. Com a medida de comprimento, a unidade padrão é metro, a gente coloca metro em todas as colunas. Aí fica quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Como a gente viu, os da direita são os divisores e da esquerda eles são os múltiplos. E uma regra para a gente usar a tabela é que sempre que nós formos andar para a direita, nós multiplicamos por 10. A cada coluna que a gente anda, a gente multiplica por 10. E indo para a esquerda, voltando, a gente divide por 10. E 10 é quando nós andamos de uma em uma coluna. Então, se eu quero transformar de metro para decímetro, eu multiplico por 10. Mas se for para centímetro, eu multiplico por 10 duas vezes, ou seja, eu multiplico por 100. Então, vamos ver aqui no exemplo, vamos fazer uma transformação aqui. 120 quilômetros são quantos metros? 120 quilômetros, o quilômetro está aqui na tabela. E eu vou andar para metro. Então, como eu vou andar para a direita, eu vou multiplicar. São 1, 2, 3 colunas até o metro. Então, eu vou multiplicar por 10 3 vezes. Ou seja, 120 vezes 10, acrescento 0. Vezes 10 de novo, acrescento mais um 0. E vezes 10 de novo, acrescento mais um 0. Então, 120 quilômetros são 120 mil metros. Agora, no outro exemplo aqui, nós temos 2,35 milímetros para transformar para decímetro. Milímetros, ele está aqui na tabela, e eu quero passar para decímetro. Então, quantas colunas são? 1, 2. Sempre que eu ando para a esquerda, eu divido por 10. Então, eu vou pegar 2,35 milímetros e dividir por 10 duas vezes. Quando é dividir, eu gosto de escrever um número para eu poder andar com a vírgula. Esse número aqui tem vírgula. Eu acrescento zeros à frente e começo a andar com a vírgula. Eu vou dividir por 10 duas vezes, né? A vírgula está aqui. Então, 1, 2. E aqui que eu coloco. Então, vai ser 0,025. Assim que será 2,35 milímetros quando eu passo para decímetro. Eu faço desse jeito aqui, andando com a vírgula, mas você pode somente dividir por 100. Agora a área. A área eu vou utilizar da mesma tabela, só que a diferença será que nós vamos utilizar metro ao quadrado. Então, ao invés de quando eu andar para a direita eu multiplicar por 10, como é o quadrado, eu terei que multiplicar por 100. E, voltando, eu terei que dividir por 100, pois é ao quadrado. Então, não será 10 e sim 100. Então, vamos aqui realizar. Vamos fazer a mesma operação, continuar da mesma forma. 2 metros ao quadrado são quantos centímetros ao quadrado? Metro está aqui e o centímetro está aqui. São duas colunas. E eu estou andando para a direita, então eu multiplico por 100 duas vezes. Então,
ou seja, 2 metros ao quadrado é igual a 20.000 centímetros ao quadrado. Agora, 32 milímetros ao quadrado. Milímetros está aqui, nós queremos passar para metro ao quadrado. São quantas colunas? 1, 2, 3. Então, eu vou dividir por 100 3 vezes. Eu gosto de colocar o número aqui, com as quantidades de zero, para andar com a vírgula quando eu for dividir por 100. A vírgula vai estar aqui atrás do número. Eu vou dividir por 100, vamos contar de novo. 1, 2, 3 vezes. Então, eu vou andar com a vírgula 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 32 milímetros ao quadrado será 0,00032 metros ao quadrado, pois eu tive que dividir por 100 3 vezes, pois na coluna do milímetro ao quadrado até o metro ao quadrado são 1, 2, 3 cada. Agora vamos ver aqui o volume. O volume, ele é a quantidade de espaço ocupado por um corpo. Nós não podemos confundir volume com capacidade. O volume é medido também por metro, mas metro cúbico. Então, nós vamos realizar o mesmo processo para fazer as transformações. Só que, quando nós andarmos para a direita, nós vamos multiplicar por 1000, porque é o cubo. E quando formos voltar, ir para a esquerda, nós vamos dividir por 1000. Vamos ver aqui no exemplo, então. 56 metros cúbicos. São quantos centímetros cúbicos? Metro cúbico, que é a unidade padrão, está aqui no meio. Nós vamos andar para a direita. 1, 2 vezes. Então, nós vamos multiplicar por 1000 2 vezes. – 56 metros cúbicos serão 56 milhões de centímetros cúbicos. Agora vamos aqui. 4 milímetros cúbicos para centímetro cúbico. Uma casa, somente uma casa, então nós vamos dividir por 1000. 4 dividido por 1000 dá 0,004. Então, 4 milímetros cúbicos é igual a 0,004 centímetros cúbicos. Agora vamos para o último exemplo de conversão de medidas. Vamos falar da capacidade. A capacidade é o volume interno de algum recipiente. E ela pode ser medida também, a gente pode fazer a transformação igualzinho à tabela, seguir exatamente a tabela. Mas as unidades mais utilizadas é a sua medida padrão, que é o litro, e o mililitro. São os mais utilizados no dia a dia. 1 litro corresponde a 1000 mililitros, o que faz total sentido se a gente acompanhar na nossa tabela. Porque, 1 litro para 1 mililitro é uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. É multiplicar por 10 3 vezes. Por isso que 1 litro é igual a 1000 mililitros. E aqui nós multiplicamos por 10 mesmo, pois ele não está elevado a nenhum número, como a área, que está elevado ao 2 ao quadrado e temos que multiplicar por 100, e nem igual ao volume, que ele é metro cúbico, é elevado a 3 e nós temos que multiplicar por 1000 quando nós andarmos na nossa tabela. O litro, a capacidade é como o comprimento, que nós multiplicamos por 10 sempre que andarmos a coluna. E quando voltarmos, é a mesma coisa, dividir por 10. Por isso que 1 litro a gente diz que tem 1000 mililitros. E uma relação importante que a gente tem que observar é quando vamos relacionar capacidade com volume. Essa relação ela é importante para a gente resolver problemas que nós precisamos descobrir a capacidade de algum recipiente que possui algum determinado volume. Então, a gente precisa sempre lembrar que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico e 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Isso é muito importante da gente lembrar para resolver questões